Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Edenilson Moraes, do LAC Concursos, e esta é mais uma aula de História. E desta vez, iremos analisar as políticas neoliberais, também conhecidas como liberalismo neoclássico, que caracterizam o atual momento de desenvolvimento do capitalismo, ou seja, a globalização econômica. Pois bem, senhores, nesta aula, analisaremos as origens históricas do liberalismo neoclássico, veremos também as principais características da doutrina neoliberal, veremos os primeiros países a implantar a doutrina neoliberal, veremos também os argumentos favoráveis à política neoliberal e as principais críticas que são apontadas contra o chamado neoliberalismo, ou liberalismo neoclássico. Portanto, preste bem atenção nesta aula. Começaremos a aula de hoje, senhores, falando um pouco sobre o neoliberalismo, ou liberalismo neoclássico, a doutrina neoliberal. Pois bem, um dos principais pilares do neoliberalismo é a não intervenção do Estado na economia, o estabelecimento do chamado Estado mínimo, onde o Estado não interferiria no processo da economia dos países. Ou seja, a lei da oferta e da procura é que iria regular a ação da economia dentro do país, onde o Estado não poderia interferir no livre funcionamento do capitalismo. Primeiramente, senhores, vejamos qual é a definição da política neoliberal. Qual é o conceito de neoliberalismo, que, como já dissemos, é também conhecido como liberalismo neoclássico. Pois bem, a definição de neoliberalismo é o conjunto de ideias políticas e econômicas capitalistas que defendem a não participação do Estado na esfera econômica. De acordo com esta doutrina, deve haver total liberdade de comércio, ou seja, o livre mercado ou o livre comércio, porque é justamente este princípio que garante o crescimento econômico e o desenvolvimento social de um país. Esta é uma das características básicas da política neoliberal, senhores. A não interferência do Estado nos assuntos econômicos. A economia, de acordo com o princípio neoliberal, deve se autorregular. Vejamos então agora as origens históricas da doutrina neoliberal. O neoliberalismo nasceu como uma reação teórica e política contra o Estado intervencionista e de bem-estar social. Ao longo da década de 1930 e também após a Segunda Guerra Mundial, nós tivemos a edificação do chamado Estado de Bem-Estar Social, que é o Estado que vai se preocupar com as demandas sociais, o Estado que irá fornecer assistência médica gratuita, boas condições de educação, de trabalho, a garantia das leis trabalhistas, que é um dos princípios fundamentais do Estado de bem-estar social, que se edificou, que se consolidou na Europa, principalmente após a Segunda Guerra Mundial, naquele processo de reconstrução econômica da Europa. Portanto, na Europa do pós-Segunda Guerra Mundial, nós temos a consolidação do chamado Estado de Bem-Estar Social, que irá fornecer à população boas condições de assistência médica, de educação, vai garantir as leis trabalhistas, vai dar o seguro-desemprego, a condição básica de salário mínimo, ajuda para a criação dos filhos, ou seja, é o Estado preocupado com a garantia dos direitos sociais. Esse tipo de Estado se consolidou na Europa até a década de 1970. Já na década de 60, no final da década de 60, o Estado de bem-estar social começa a sofrer
duras críticas, duras reivindicações, principalmente por parte dos movimentos sindicais, que começam a exigir cada vez mais direitos. E dentro dessa postura surgem também correntes teóricas que defendem a não participação do Estado na economia. São essas correntes teóricas que irão dar origem para a política neoliberal, para o neoliberalismo, para a doutrina não liberal, que vai perguntar, que vai justamente incentivar, senhores, a não participação do Estado na economia, o estabelecimento do chamado Estado mínimo. Temos então, durante a década de 1970, a doutrina neoliberal aparece como uma solução para a crise que atingiu a economia mundial a partir de 1973, que foi provocada pelo aumento excessivo do preço do petróleo. A primeira crise do petróleo em 1973. Nesse contexto de crise econômica, vai ganhar força a doutrina neoliberal, pregando a não intervenção do Estado na esfera econômica. Temos aqui um dos principais expoentes, um dos principais idealizadores do liberalismo neoclássico, da política neoliberal, que é o economista Friedrich Hayek. A concepção neoliberal foi formulada pela primeira vez em 1947, pelo economista Friedrich Hayek. Além dele, um outro expoente, um outro pensador importante da doutrina do liberalismo neoclássico, também conhecido como doutrina neoliberal, é o economista Milton Friedman, um dos idealizadores do neoliberalismo. Vejamos agora, senhores, quais são as propostas básicas das políticas neoliberais. Anote aí em seu caderno. Veja, o neoliberalismo, a doutrina neoliberal, prega a retirada do Estado na economia. E esta é uma das principais características das políticas neoliberais. Anote, retirada do Estado da economia. A concepção do chamado Estado mínimo. O Estado deve se concentrar apenas nas esferas estratégicas, deixando a economia se autorregular. Outra característica, outra proposta básica das políticas neoliberais é a abertura da economia aberta, abertura da economia para a entrada de capitais externos. A não interferência do Estado na economia, primeira característica, a saída do Estado, que vai deixar de controlar com mãos de ferro a economia. Nós temos a saída do Estado interventor e a concepção do chamado Estado mínimo. A desregulamentação da economia, a retirada do Estado da esfera econômica, aliada à abertura da economia para a entrada de capitais externos, bem como a privatização de companhias estatais. A venda de empresas estatais se constitui em outra importante característica das políticas neoliberais e a desregulamentação da economia. Portanto, senhores, estes são os princípios norteadores das políticas neoliberais, os conceitos básicos para se entender o neoliberalismo. Vamos revisar? Recapitulando então, a retirada do Estado da economia, ou seja, o estabelecimento do chamado Estado mínimo, a abertura da economia para a entrada de capital estrangeiro, a privatização de companhias estatais, ou seja, a venda de empresas pertencentes ao Estado, que são entregues para a iniciativa privada, bem como a desregulamentação da esfera econômica. São algumas das propostas básicas das políticas neoliberais. Muito bem. Na sequência, veremos agora as características, os princípios básicos da doutrina neoliberal.
das políticas neoliberais. Como características primordiais do chamado neoliberalismo, podemos mencionar a mínima participação estatal nos rumos da economia de um país. É o que acabamos de falar há pouco, senhores. A concepção do chamado Estado mínimo, a não intervenção do Estado na economia. Os senhores já notaram que essa é talvez a principal característica das políticas neoliberais. A mínima participação estatal nos rumos da economia de um país, bem como a pouca intervenção do Estado no mercado de trabalho. Vai ser feita a famosa flexibilização das leis trabalhistas. Flexibilização das leis trabalhistas. São adotadas novas regras, novas diretrizes para a questão do trabalho. A pouca intervenção do Estado no trabalho. Nós vimos, por exemplo, nas aulas sobre o nazifascismo, que foi adotado o corporativismo, onde o Estado se apresentava como interventor do combate, do conflito entre as relações trabalho-capital, a relação entre o proletariado e a burguesia industrial. No Estado neoliberal não existe essa intervenção do Estado nas relações trabalhistas. Nós temos uma pouca intervenção do governo no mercado do trabalho. Outra característica que nós já falamos anteriormente é a política de privatização de empresas estatais. O Estado mínimo, o Estado, a máquina estatal deve ser enxugada. De que maneira que vai ocorrer essa concepção do Estado mínimo? Com a privatização de empresas estatais consideradas deficitárias. Esse é outro dos pilares principais da doutrina neoliberal, a política de privatização das empresas estatais. Temos também a livre circulação de capitais internacionais e ênfase na globalização da economia. Livre circulação de capitais e ênfase na globalização. Então nós temos um grande fluxo de capitais. Um grande fluxo de capitais, uma grande circulação de capitais dentro da chamada economia global. E a abertura da economia para a entrada de capital estrangeiro. Uma outra característica básica da doutrina neoliberal é a abertura da economia para a entrada de empresas multinacionais ou transnacionais. A abertura econômica para a entrada do capital estrangeiro. Vimos então aqui, senhores, alguns dos princípios básicos da doutrina neoliberal, das políticas neoliberais, implementadas sobretudo a partir da década de 70 a 80, como veremos a seguir. Adoção de medidas contra o protecionismo econômico. Nós vamos ter gradativamente o fim do protecionismo alfandegário, o fim do nacionalismo econômico. A adoção dessas medidas prevê justamente o fim do protecionismo econômico e a desburocratização do Estado, com a adoção de leis e regras econômicas bem mais simplificadas para facilitar o funcionamento das diversas atividades econômicas. A diminuição do tamanho do Estado, por isso que é chamado de Estado mínimo, senhores. Nós temos a diminuição do tamanho e da influência do Estado, ou seja, do tamanho e da influência do governo nas questões econômicas, o que, segundo os princípios neoliberais, vai tornar o Estado mais eficiente, tornar o Estado mais capaz, na medida em que o Estado irá se concentrar apenas em esferas consideradas estratégicas. Temos, portanto, a diminuição do tamanho do Estado, a concepção do chamado Estado mínimo, e a posição contrária aos impostos e tributos
excessivos. Também como características importantes da doutrina neoliberal, temos o aumento da produção com o objetivo básico de atingir um pleno desenvolvimento econômico. A doutrina neoliberal também é contra o controle de preços dos produtos e serviços por parte do Estado. Segundo os princípios básicos do neoliberalismo, a base da economia deve ser formada por empresas privadas. É por esse motivo que a política neoliberal incentiva a privatização de companhias estatais, por entender que a economia deve ser regulada, deve ter por base o predomínio de empresas privadas. E temos também como características do neoliberalismo a defesa dos princípios econômicos do capitalismo. Pois bem, senhores, agora vamos ver quais são os argumentos em defesa das políticas neoliberais, bem como as críticas que são apresentadas a esta doutrina econômica. Primeiramente, vejamos quais são os argumentos utilizados em defesa do neoliberalismo. Pois bem, os defensores do neoliberalismo acreditam que este sistema é capaz de proporcionar o pleno desenvolvimento econômico e social de um país. Eles defendem ainda que o neoliberalismo deixa a economia bem mais competitiva e proporciona ainda o desenvolvimento tecnológico através da livre concorrência e faz com que o preço dos produtos e a inflação atinjam níveis menores. Esses são os principais argumentos apresentados pelos defensores das políticas neoliberais. Eles afirmam que a economia, com o Estado mínimo, fica muito mais competitiva, ocorre um desenvolvimento econômico, ocorre avanço tecnológico, o preço dos produtos fica mais barato para o consumidor, bem como a inflação é possível de ser controlada de uma maneira mais eficaz. São os principais argumentos defendidos pelos partidários da doutrina política neoliberal. Eles vão dizer que através desses critérios básicos de limitação da influência do Estado na economia, nós teremos o pleno desenvolvimento econômico e social de um país. Por outro lado, senhores, os principais críticos às políticas neoliberais, ou liberalismo neoclássico, irão dizer que a economia neoliberal só beneficia os grandes conglomerados econômicos, as grandes potências econômicas e as empresas multinacionais. Os opositores a essa doutrina irão dizer que o neoliberalismo contribui para a concentração de renda, contribui para o aumento da dependência econômica dos países emergentes e dos países subdesenvolvidos em relação às principais potências econômicas do mundo. Um dos pontos apresentados pelos críticos do neoliberalismo é que a economia neoliberal só beneficia as grandes potências econômicas, o grupo dos países mais ricos, ao passo que os países emergentes e mesmo os países subdesenvolvidos não se beneficiam da mesma forma, do mesmo crescimento econômico e social. Eles vão apontar que os países pobres ou os países em processo de crescimento econômico, os países emergentes, como por exemplo o Brasil, sofrem com resultados nefastos dessa política neoliberal. Nesses países são apontados como causas do neoliberalismo o crescimento das taxas de desemprego, os baixos salários, o aumento das diferenças socioeconômicas e a dependência em relação ao capital internacional. Pois bem, senhores, temos aqui na imagem algumas charges que ilustram bem o que foi dito anteriormente, o que é apresentado pelos principais críticos do liberalismo neoclássico, das políticas neoliberais,
que, evidentemente, o neoliberalismo não irá beneficiar de forma igualitária a todos os países do mundo, que apenas as grandes potências econômicas é que vão usufruir dos grandes benefícios trazidos pela política neoliberal, que os países que estão na periferia do sistema irão ter um grande prejuízo com o crescimento das taxas de desemprego, com a concentração de renda aumentada, com as grandes diferenças socioeconômicas e principalmente com a diminuição do patrimônio público, com a dilapidação do patrimônio público mediante a política de privatização das empresas estatais. Pois bem, agora vejamos quais foram os primeiros governos que adotaram políticas neoliberais na história. O primeiro país a adotar o neoliberalismo foi o Chile. O Chile é o primeiro país do mundo a implantar as doutrinas políticas conhecidas como neoliberalismo. As privatizações nesse país começaram durante o governo ditatorial do general Augusto Pinochet entre 1973 e 1990. Então, ao contrário do que muita gente pensa, o Chile serviu de laboratório, pessoal. O Chile foi o primeiro país do mundo a experimentar uma doutrina neoliberal durante o governo do presidente Augusto Pinochet, que foi uma ditadura. Pinochet chegou ao poder em 1973, depois de um golpe de Estado que derrubou o presidente Salvador Allende naquele país. E durante o seu governo, Augusto Pinochet empreendeu doutrinas políticas neoliberais, principalmente com a privatização de empresas estatais e com a abertura do mercado chileno para a entrada de capitais externos. Portanto, o país que serviu de laboratório, de prova de testes da doutrina política neoliberal foi o Chile. E os principais governos que adotaram as políticas neoliberais foram os de Margaret Thatcher, primeira-ministra da Grã-Bretanha, e de Ronald Reagan, presidente dos Estados Unidos. As políticas que ficaram conhecidas como Thatcherismo e Reaganismo. A política de Reagan nos Estados Unidos também ficou conhecida como economia do lado da oferta. Os mais famosos representantes e defensores da doutrina neoliberal foram, sem dúvida, a primeira-ministra da Grã-Bretanha, a dama de ferro, Margaret Thatcher, e o presidente dos Estados Unidos durante a década de 1980, Ronald Reagan. Eles são os principais estadistas a implantar a doutrina neoliberal, a defender a doutrina neoliberal e depois a exportar os princípios do neoliberalismo para outros países, com a assinatura do chamado Consenso de Washington. Aí estão os três estadistas que são considerados aí os primeiros a implantar a doutrina neoliberal. No Chile, o general Augusto Pinochet, que governou o país à frente de uma terrível ditadura, uma sanguinária ditadura. E a dama de ferro, primeira-ministra britânica Margaret Thatcher, falecida recentemente, e o ex-presidente americano Ronald Reagan, que governou o país durante a década de 1980. Temos a seguir os governos que adotaram políticas neoliberais nos últimos anos. No caso brasileiro, senhores, o neoliberalismo foi implantado durante o governo de Fernando Collor de Mello, entre 1990 e 1992. Tivemos a entrada no Brasil das políticas neoliberais, o início da doutrina neoliberal, o início do processo da diminuição do tamanho do Estado, o início da concepção do Estado mínimo. Começaram aí a abertura para a entrada de
capitais estrangeiros do Brasil, bem como o processo de privatização de empresas estatais. Processo esse que recebeu um franco desenvolvimento durante o governo de Fernando Henrique Cardoso, entre 1995 e 2002, que é o mandato do FHC. Nós tivemos a consolidação da doutrina neoliberal no Brasil. Fernando Collor de Mello deu início ao processo de neoliberalismo, de adoção de políticas neoliberais no Brasil, de abertura para a entrada de capital externo, de privatização de empresas estatais, da adoção de política de juros elevados, que foi consolidada durante o mandato de Fernando Henrique Cardoso, quando nós tivemos a privatização de várias companhias estatais, dentre elas a Companhia Siderúrgica Nacional e a Vale do Rio Doce, privatizadas durante os 8 anos do mandato do presidente FHC. No Chile, nós temos como exemplos de governos recentes que adotaram as doutrinas políticas neoliberais, Eduardo Frei, que governou o país entre 1994 e 2000, Ricardo Lagos, entre 2000 e 2006, e mais recentemente a presidente Michelle Bachelet, que governou o Chile entre 2006, e 2010. Nos Estados Unidos da América, nós temos como representantes da doutrina neoliberal o presidente Reagan, que já mencionamos anteriormente, que governou os Estados Unidos entre 1981 e 1989, ele é, portanto, o introdutor das políticas neoliberais naquele país, política esta que foi continuada nos mandatos do presidente George Bush entre 1989 e 1993 e seu filho George W. Bush entre 2001 e 2009. No México, nós também tivemos a implantação de governos neoliberais, como o caso do presidente Vicente Fox, entre 2000 e 2006. E no Reino Unido, talvez a principal representante, principal defensora da política neoliberal, a dama de ferro, a primeira-ministra britânica, Margaret Thatcher, que governou entre 1979 e 1990. Pois bem, senhores, então vimos nesta breve aula quais são as principais características da chamada política neoliberal ou neoliberalismo, quais são as origens históricas do neoliberalismo, quais são os seus princípios básicos, bem como também analisamos os países que implementaram essa política neoliberal. Baixe o nosso material, revise o conteúdo e continue estudando. Te vejo na próxima aula, quando a gente irá fazer um estudo aprofundado sobre a globalização econômica. O nosso próximo tema a ser abordado será a globalização econômica. Por enquanto é isso, um grande abraço a todos e até a próxima aula.